A Junta Regional dos Açores, em face dos últimos acontecimentos político-militares sucedidos em Lisboa, que parecem revelar a impossibilidade de governar democraticamente o país. As dificuldades acentuaram-se com a crise, ao ponto de desautorizar para assumir funções. A tragédia abateu-se novamente sobre o Conselho da Povoação, desta vez com resultados. Boa tarde. Um sismo de intensidade 5.8 na escala de Richter apanhou esta madrugada a população do Grupo Central desprevenida. Olho para a televisão e, na altura, vejo o arquivo. Obras de demolição do Cine Vitória já começaram. O centro comercial, afinal, vai ser construído junto ao hipermercado. A revisão do sistema eleitoral vai ser constituída a comissão interpartidária. Boa noite. A partir de segunda-feira, a freguesia de São Pedro, em Ponta Delgada, passa a ter uma unidade policial, uma extensão do Comando Regional, onde fica a funcionar a esquadra de intervenção e fiscalização e alguns serviços administrativos. Boa noite. O secretário regional da Agricultura diz que o encerramento da sala de desmancha do Matador da Terceira não irá impedir o crescimento no abate de carne. Olá, boa noite. A Comissão de Seleção do Subsistema de Apoio ao Desenvolvimento Local aprovou esta semana um conjunto de incentivos financeiros no montante de 11 milhões de euros. Vão assim ser lançados projetos de investimento privado de grande importância. Boa noite. Duas novas estações geodésicas começam a ser instaladas nos Açores a partir do próximo ano. Os novos equipamentos são para controlar melhor a navegação aérea, marítima e terrestre. A iniciativa é do Instituto Geográfico Nacional de Espanha e do Governo Regional. Boa noite. Os ventos fortes e o mar alterou-se que fustigaram o Grupo Central do arquipélago, fizeram prejuízos. Uma embarcação de recreio que estava no Porto da Madalena não resistiu e encalhou. A operação de resgate da embarcação durou cerca de 5 horas. Boa noite, bem-vindo de novo ao Telejornal. Fomos obrigados a interromper esta edição por causa de uma avaria técnica, pedimos por isso desculpa. Retomo o tema de abertura. O Tribunal da Horta anulou o processo de adoção. Boa noite. Os Açores vão ter um campo móvel para 1000 desalojados.
O anúncio foi feito hoje por Carlos César na cerimónia de lançamento da primeira pedra das obras de ampliação do quartel de bombeiros de Angra do Heroísmo. Boa noite. O Governo diz que está em execução um projeto para a construção de centros de resíduos em várias ilhas. Um investimento superior a 100 milhões de euros. Carlos César refere ainda que já está decidido politicamente com o Governo da República um reforço dos fundos comunitários para os centros de resíduos. O Conselho Geral da Universidade dos Açores chumba a proposta de aumento das propinas. Há boas possibilidades de negócio entre os Açores e Angola no setor da pecuária. Quem o diz é o presidente do Banco BIC. O Conselho Consultivo da Unidade de Saúde de Santa Maria dá parecer positivo à proposta de reestruturação do Serviço Regional de Saúde. Boa tarde. Os trabalhos de reparação do navio Express Santorini só deverão estar concluídos na quarta-feira. O Governo da República prepara-se para cortar nas pensões mais altas. Banif tem novos acionistas. É mais uma operação para aumentar o capital social. Ponta Delgada vai voltar a ter cinema. Não há ainda a data certa. Bem-vindo ao Telejornal. O Governo vai fazer mais cortes nas pensões do Estado. A proposta prevê um corte até 10% nos reformados da Caixa Geral de Aposentações já no próximo ano. Isentos destes novos cortes estão os pensionistas que ganham menos de 600 euros. A presença de bactérias fecais levou à proibição de banhistas na praia do Monte Verde, na Ribeira Grande. Há mais 12 milhões de euros para o Programa de Desenvolvimento Rural dos Açores. O FAIAL quer preservar o património da época do cabo submarino telegráfico. Boa noite. A praia do Monte Verde, na Ribeira Grande, está interdita aos banhistas desde segunda-feira devido à presença de bactérias fecais. A praia foi encerrada segunda-feira depois dos resultados das análises feitas pela Direção Regional dos Assuntos do Mar. Líder do PSD Açores faz duras críticas à SAT e vai enviar carta ao Presidente do Governo com soluções para a companhia. Obras no Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres começam em breve e vão alterar funcionamento do espaço. Mau tempo atrasou a colheita da meloa de Santa Maria, mas produtores garantem que mantém qualidade. Boa tarde, bem-vindos ao Telejornal. Duarte Freitas vai enviar uma carta ao Presidente do Governo com propostas para resolver o problema da SATA. Na reentreia política, o líder do PSD Açores fez duras críticas à gestão da Companhia Aérea Açoriana. Na sessão de abertura da Universidade de Verão Social Democrata, na Madalena do Pico, disse que a solução passa pela recapitalização da empresa e pela sua abertura a capitais privados. No FAIAL, professores e educadores manifestaram-se em frente à Assembleia Regional contra o atual regime da carreira docente. A estimativa do que pode ser um valor do rendimento mínimo para os pescadores divide opiniões. História da arte nos Açores e as atas das jornadas anterianas vão ser editadas. Estas são as notícias dos Açores. Vai começar o Jornal da Tarde. Boa tarde. Hoje é dia de greve nacional de professores. No FAIAL, os docentes manifestaram-se contra o atual regime da carreira docente em frente à Escola Básica Integrada da Horta e em frente ao Parlamento açoriano, onde entregaram um documento com as suas reivindicações.
A taxa de desemprego volta a diminuir nos Açores, está agora nos 8,2%. O Governo Regional, em visita à Ilha das Flores, anuncia plano de formação de recursos humanos na área do turismo. A obra de ampliação do aeroporto da Horta foi tema de discussão na Assembleia Regional e já chegou à Assembleia da República. Olá, boa tarde. Pelo 13º trimestre consecutivo, a taxa de desemprego nos Açores registra uma diminuição. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, a taxa do terceiro trimestre deste ano é de 8,2%, o valor mais baixo desde 2011. Boa tarde. A redução de efetivos na base das lajes deverá provocar um prejuízo. Boa tarde, bem-vindos a esta emissão especial da RTP Açores. O Presidente da República chega dentro de alguns momentos à Ilha do Corvo. É o início de uma visita de 7 das 9 ilhas. A vinda à região surge depois de um convite feito pelo Presidente do Governo, Vasco Cordeiro. O PSD reúne órgão máximo entre congressos para definir a estratégia para as eleições legislativas nacionais de outubro. O Banco Alimentar está a recolher alimentos, semanalmente apoia 400 famílias em São Miguel. Ao praiense basta um empate na recepção amanhã ao FAF para prosseguir o objetivo de subida de divisão. Bem-vindos ao Telejornal. O PSD reuniu o Conselho Regional, o órgão máximo entre congressos, pela segunda vez no espaço de 2 meses e meio. Descontentamento na escola do Pico da Pedra, em São Miguel. Os pais dos alunos estão indignados com a falta de assistentes operacionais. Apenas 10% dos estudantes açorianos entre os 18 e os 22 anos seguem para o ensino superior. A adega da Graciosa recebeu mais uvas do que no ano passado. A qualidade também é superior. Bem-vindo ao Telejornal. Os encarregados de educação dos alunos da escola do Pico da Pedra, em São Miguel, estão indignados com a redução do número de assistentes operacionais. Neste momento, a escola tem apenas 5 auxiliares para um total de 185 alunos. Os pais mostram-se preocupados com a segurança das crianças e exigem uma solução o mais rapidamente possível. Boa tarde, está no ar o Jornal da Tarde. Os trabalhadores da Praia Ambiente estão em greve. O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local e Regional exige negociações para um novo acordo de empresa. Boa tarde. Os governos da Madeira e dos Açores querem unir esforços para negociar com Bruxelas as cotas de pesca. O objetivo é manter os atuais níveis e, se possível, aumentar. Boa tarde. Está em prisão preventiva o homem que alegadamente matou os 2 homens na Ilha do Pico, desaparecidos desde o dia 10 deste mês. Boa noite. 1123 é o número que marca esta sexta-feira. Nunca como agora testamos tanto, nem tivemos tantos novos casos positivos de Covid-19 nos Açores.
Boa noite, bem-vindos. No próximo domingo, os açorianos vão eleger os 5 deputados pelo Círculo dos Açores à Assembleia da República. Neste especial Informação, analisamos o que foram os últimos dias. Boa noite. Os preços dos combustíveis vão baixar nos Açores a partir da próxima terça-feira. A descida é de 13,7 cêntimos por litro na gasolina de 95 octanas e de 5,5 cêntimos por litro no gasóleo. Boa noite. O presidente do Governo Regional juntou-se hoje ao protesto da família de um recluso açoriano falecido num estabelecimento prisional do continente, cuja transladação para São Miguel o Estado se recusa a suportar. José Manuel Bolieiro diz que, além da insensibilidade perante a morte de alguém a seu cargo, o Estado continua a violar os direitos humanos ao enviar reclusos dos Açores para fora da região. Conforme já noticiou a RTP, desde o início deste ano já foram transferidos 57 reclusos. Boa tarde, bem-vindos ao Telejornal. O toxicologista Ricardo Diniz Oliveira defende a criação de centros de diagnóstico rápido para detectar novas substâncias psicoativas. O investigador diz que é preciso identificar, intervir no terreno e criminalizar mais rapidamente as drogas sintéticas. Cada vez mais consumidores nos Açores, sobretudo em Ponta Delgada. É a grande diversidade de produtos usados na fabricação de drogas sintéticas e os efeitos do consumo desconhecidos. Boa noite. Já terminou a operação da Ryanair nos Açores. O último voo levantou ontem do aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, pelas 20 horas, com destino ao Porto. Bem-vindo, começa agora o Jornal da Tarde Açores. Na ilha de São Miguel há moradores do empreendimento Quintas do Mar, em Rabo de Peixe, que se queixam de constantes desacatos e vandalismo causados por vizinhos. A PSP tem sido chamada ao local onde habitam proprietários privados e moradores em regime de habitação social. Por receio de represálias, as moradoras que denunciaram a situação à RTP optaram por não dar a cara. Boa tarde, este é o Jornal da Tarde. As pragas estão a dar cabo das uvas na Ilha do Pico. Melros e lagartixas ameaçam uma vindima que prometia, em relação ao ano passado, um crescimento de 250%.
Boa tarde. A Administração Pública dos Açores fechou o ano de 2025 com um déficit de quase 300 milhões de euros. Os dados do Instituto Nacional de Estatística revelam um agravamento superior a 50 milhões de euros em contraciclo com o país. A região registra um déficit de quase 300 milhões de euros no ano passado. O Governo Regional garante estar atento às consequências económicas do conflito no Irão. A Gala do Desporto de Ponta Delgada premiou os melhores de 2025. Boa tarde. A dívida bruta da região atingiu no final de 2025 o valor mais elevado de sempre. São quase 3.800 milhões de euros. A Administração Pública dos Açores fechou o ano com um déficit de 300 milhões, o que corresponde a um agravamento superior a 50 milhões de euros. O presidente do PS Açores propôs projeto de interesse comum no Congresso Socialista. O último voo da Ryanair nos Açores ligou Ponta Delgada ao Porto ontem à noite. Em Angra do Heroísmo ouviram sons da Revolução captados a 25 de abril de 1974. Bem-vindo às notícias do Atlântico. O presidente do PS Açores defende que a República e a região devem criar um projeto de interesse comum para combater alguns dos principais problemas estruturais do arquipélago. Francisco César falava no Congresso Nacional do Partido, que decorreu este fim de semana. Boa noite. Há uma semana aconteceu o impensável. O incêndio que deflagrou numa área técnica e que esteve ativo cerca de 7 horas deixou o edifício do maior hospital açoriano totalmente inoperacional. Dos 333 doentes que estavam internados no hospital de Ponta Delgada, a 4 de maio, Bom dia. Os Açores estão a sentir os efeitos da passagem da depressão pós-tropical Gabriel. O estado do tempo agravou-se de forma significativa na última hora. As ilhas do Grupo Central são as mais afetadas. Boa noite. 10 de agosto de 1975. Aconteceu televisão nos Açores. Dar a conhecer os Açores aos açorianos era uma prioridade, ao mesmo tempo que se rasgaram horizontes longínquos que nos apartavam do mundo e nos apertavam nas asperezas do nosso viver insular. Apresentadas conclusões sobre desafios demográficos que os Açores enfrentam. Presidentes dos 6 municípios de São Miguel aprovam criação do Conselho Intermunicipal de Segurança. Novo livro de Francisco Cipriano pretende guiar agentes culturais no acesso aos fundos europeus.
Boa noite, bem-vindo ao Telejornal. Foram hoje apresentadas as conclusões do relatório da OCDE quanto aos desafios demográficos que a região enfrenta. Um documento que defende uma estratégia regional e adaptada às especificidades de cada território. O presidente do Governo Regional admite que a habitação é um dos maiores desafios. Seja bem-vindo ao Jornal da Tarde. A subida do preço dos combustíveis está a ter um impacto negativo no setor das pescas e pode vir a prejudicar ainda mais os armadores. O presidente da Federação das Pescas dos Açores está preocupado com a situação. O Governo vai avançar com a ampliação da escola secundária Antero de Quental, em Ponta Delgada. Possibilidades da inteligência artificial em debate numa conferência com especialistas da tecnologia e comunicação. O Festival de Bandas Filarmónicas aposta na formação e troca de experiências em Angra do Heroísmo. Bem-vindo às notícias do Atlântico. O Governo Regional vai avançar com a ampliação da escola secundária Antero de Quental, em Ponta Delgada. O anúncio foi feito hoje pelo Vice-Presidente do Executivo, na leitura do comunicado do Conselho do Governo.